Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula sobre o livro Nosso Lar de André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 31, intitulado O Vampiro. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa vibração juntos. Eu convido a todos a fecharem os olhos, elevarem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo sabedoria, compreensão, principalmente para que esses ensinamentos não fiquem somente na nossa consciência, mas que eles também se elevem para as nossas ações, para que possamos praticar cada vez mais o bem e contribuir para o processo de regeneração deste planeta. Que todos nós tenhamos uma boa aula. Muito bem, este capítulo, então, intitulado Vampiro, ele vai começar com o André Luiz, ali na enfermaria, né, auxiliando os doentes. Então, ele estava lá trabalhando, aliviando esses doentes, e de repente o André escuta uma gritaria. E aí, instintivamente, ele se dirige ao local dessa gritaria para ver o que está acontecendo, quando ele é detido e advertido pela Narcisa, né, que estava lá com ele, Narcisa enfermeira ali, né, das câmaras de retificação, que trabalhava com o André Luiz, e ela então o detém, explicando para ele que ali naquele local onde estava aquele barulho, se encontravam os desequilibrados do sexo. E como o André Luiz ainda estava numa fase inicial de desenvolvimento dos seus trabalhos, ele não deveria entrar ali por enquanto, porque ele ainda não tinha maturidade o suficiente e ele poderia então se sensibilizar muito com os sofrimentos daquelas pessoas, tá? Então, lembrando que, claro, um dos motivos pelos quais a Narcisa adverte o André Luiz é porque o André Luiz ele também era, né, um desequilibrado do sexo. Então, vocês lembram que ele traiu a esposa, né? Ele frequentava locais libidinosos, ele adquiriu sífilis, e aí a sífilis, junto, né, aos desequilíbrios perispirituais que ele teve, propiciou para que ele tivesse uma morte prematura e por isso que ele foi considerado suicida. Então ele ainda não tinha desenvolvido a maturidade o suficiente para poder auxiliar ou muito menos aliviar o sofrimento daquelas pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto a ser estudado aqui no nosso capítulo, né? Quem eram esses desequilibrados do sexo? Então, o irmão Regis, no livro Sexo e Destino, que também, né, foi de André Luiz, né, psicografia do André Luiz, ele diz assim: entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles que já têm uma evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino da individualidade humana. Então, sexo é algo divino, certo? Qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras. Então, o sexo, o sexo por atributo divino, ele é uma conquista da inteligência e da evolução humana. Assim como a gente conquista os sentimentos, como nós conquistamos o raciocínio, como nós conquistamos outras capacidades que nos fazem ser humanos. Porém, ele diz assim, que até agora essas faculdades são menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Por quê? Porque muitas pessoas ainda estão presas ao sexo não pelo amor, mas pela sensação. Então, conforme nós vamos evoluindo e nós vamos saindo da animalidade, nós vamos deixando de nos deter às sensações e nós vamos tentando conquistar cada vez mais os sentimentos.
No entanto, a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que só estão presas às sensações. Então, são as pessoas mais ligadas à matéria, não no sentido de ter coisas materiais, mas de querer sentir sensações prazerosas. Isso vai valer para aquelas pessoas que sofrem com desequilíbrios de consumo, de bebida, né, de vícios, e também com desequilíbrios dentro da esfera sexual. Então, elas fazem o sexo não com sentimento de amor, não com a sublimidade divina que é o ato, mas elas fazem sexo meramente para ter a sensação de prazer. E aí, o irmão Regis continua então explicando o seguinte, ó, qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo vai engendrar sistemas de compensação vibratória, e o parceiro que lesa o outro passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. E nós vimos isso aqui acontecer aqui no livro Nosso Lar, quando nós estudamos o capítulo em que André Luiz questiona sobre o seu pai. Ele questiona para sua mãe, né? Ele tem a permissão de ver a mãe dele, e aí ele vai questionar: mãe, e o pai, né? Como é que ele tá? E aí, vocês se lembram que a mãe dele explica que o pai está numa região umbralina muito densa, né, muito trevosa, e ele está sendo sugado e obsediado por duas entidades, duas prostitutas, nas quais ele se envolveu durante a vida, né? Então eles ficam ali, ele fica ali, né, sendo sugado, sendo desenergizado, sendo machucado e sendo muito atormentado por essas entidades. Então o que acontece? Quando você tem qualquer tipo de ligação sexual com uma pessoa, você vai trocar energias com essas pessoas e você vai criar um laço com ela. E esse laço depois é complicado, porque às vezes você não consegue quebrá-lo, né? Uma vez que você criou essa troca energética, porque é uma troca energética descompensada, é uma troca energética animalesca e muito forte ainda. Então, é o que ele fala aqui, ó, quando você pratica essa ligação sexual sem, né, o amor, sem o atributo da faculdade divina, você vai engendrar um sistema de compensação vibratória. E o parceiro que está com uma energia ruim passa essa energia ruim para o outro parceiro, lesando esse parceiro. Então, fazendo com que você também tenha depois uma obrigação, você assume uma dívida com esse parceiro que você trocou essa energia sexual ruim, toda baseada na sensação de prazer, tá? Então, todo esse desequilíbrio que vai causar, depois cada um de nós vai ter que responder por ele. Então, para a gente entender isso de uma forma melhor, nesse slide aqui, eu coloquei uma foto do nosso sistema de chakras, né? Então, a gente sabe que os chakras, eles são centros de força no nosso organismo. Nós temos muitos chakras, mas nós temos 12 chakras principais. E quando você pratica o sexo sem amor, vocês estão vendo aqui nesse primeiro quadradinho, a gente concentra a energia do sexo somente nos chakras mais baixos. Então a gente troca essa energia desequilibrando o chakra da outra pessoa, tá? Isso, gente, quando a gente pratica o ato sem amor, somente buscando a sensação do prazer. Quando nós fazemos, no entanto, o sexo com amor, então toda a área da circulação de energia sexual, ela pega, olha aqui, ó, todo o nosso sistema chácrico, fazendo então com que haja uma movimentação de todas essas energias no sentido de harmonia, harmonia entre dois seres, equilíbrio entre dois seres que estão ali se amando e trocando essa energia de amor
que de repente pode até mesmo resultar, né, na formação aí de um novo ser. Então, a procriação é feita através do sexo. Logo, o sexo ele não pode ser considerado algo sujo, né, como os mais puritanos ali, né, defendem. Então, não é isso. A gente pode sim e deve, claro, praticar o sexo, porém ele tem que ser com amor. Tá? E é por isso que a Joana de Ângeles, eu já falei isso para vocês, ela fala isso em vários livros da série parapsicológica dela, que a monogamia, a relação monogâmica, onde você faz o sexo então com uma pessoa, que é o seu parceiro que você escolheu aí para viver a sua vida, né, para constituir a sua família, ela demanda um marco muito grande na evolução da sociedade. Então, a questão não é praticar ou não praticar o sexo, mas é praticar o sexo com amor, com sentimento. E hoje a gente está confundindo muito, né? Amor e sexo e liberdade com libertinagem. E isso não pode ser mais aceito. No mundo regenerado, isso não vai ter espaço para isso, tá certo? Então, não mantenham relações sexuais com várias pessoas achando que você está sendo livre ao fazer isso. Porque ao fazer isso, você na verdade está, como que eu posso dizer? Você está forçando a área da criação da energia sexual nos teus chakras principais, né? No primeiro e no segundo chakra, que é onde você concentra a sua energia vital, e isso vai gerar um desequilíbrio muito grande para você, que lá na frente pode então evoluir na espécie de alguma doença, como evoluiu com o pai do André Luiz, que está então no umbral sendo vampirizado por essas energias muito negativas, e também resultou então na própria morte prematura do próprio André Luiz, né, como a gente já estudou, e que fez então com que ele fosse considerado um suicida e por isso foi para a região umbralina, tá bom? Então que isso fique muito claro, não vamos mais confundir esse tipo de coisa, né? E aí, como que a gente transmuta a energia para o amor? A partir do momento que você tem a consciência. Então, lá no livro Desafio de Viver, eles deixam também umas dicas para gente. Primeira coisa é buscar o seu autoconhecimento. Se eu acho que eu tenho a necessidade ainda de mero prazer e eu vou em busca de vários parceiros, de pornografia, né, ou de algo que me caracterize como um desequilibrado do sexo, o que é que está faltando para mim que eu preciso buscar através desse vício? Isso quem vai poder responder é somente a pessoa, né, que está desequilibrada. E para isso ela tem que olhar para dentro, ela precisa se autoconhecer para ver o porquê que ela ainda está tão presa nas sensações, tá? A segunda coisa é reconhecer quem é você. O que você está fazendo aqui? Qual que é o teu objetivo na vida? Teu objetivo na vida é passar pelo mundo, pela encarnação, ligado na matéria, querendo só prazer? Ou teu objetivo na vida também é evoluir, é se espiritualizar, né? Então, reconhece quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo de errado e o que a gente precisa aprender, tá? Depois, encontrar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro evangelho que você queira seguir, o roteiro para a vida. Qualquer religião não vai falar para você assim, ó, saia em busca de libertinagem e tenha vários parceiros sexuais, bebe bastante, fuma bastante, tenha vícios, né? Não. Qualquer evangelho vai falar para você o quê? Tenta estruturar uma família, né? Tenha um parceiro, né? Mas tenha um parceiro, né? E para a vida, e a hora que você encontrar, guarda, tudo bem, terminou, você vai às vezes começar a namorar outro, mas fique nos relacionamentos monogâmicos, não trai, né? Se você assumir o compromisso com a pessoa, não atraia,
certo? Então, siga o roteiro para a vida para você evoluir, inclusive nesse sentido, tá? Que mais? Zela pela sua saúde física, né? A gente vive num mundo de doenças sexualmente transmissíveis, mas eu acho que aqui a gente pode até sair dessa esfera. Eu não vou entrar nem nesse mérito, que esse mérito da saúde física, no sentido de corpo carnal, ele é meio óbvio, né? Mas a gente viu que a energia sexual, ela também faz o perispírito adoecer por conta do desequilíbrio de energias dos chakras. Então, isso vai levar a alterações perispirituais que vão futuramente fazer com que nós desenvolvamos aí alguma doença física em relação a isso, para que essa energia possa ser expurgada, tá? Então, cuidado com isso, né? E escolha criteriosamente também os conteúdos mentais que são absorvidos pela visão e audição. Porque mesmo que você não esteja necessariamente trocando a energia sexual com vários parceiros ali, com energias ruins e tal, pode ser que você esteja consumindo pornografia, né? E aí a gente já viu que essas sensações de visão e de audição fazem com que também nós tenhamos pensamentos, e esses pensamentos, eles não ficam retidos no nosso organismo, eles vão para a psicosfera, tá? Então existe uma grande dívida também a ser sanada com as pessoas que trabalham com a pornografia, que consomem, né, também muita pornografia. Então, muito cuidado com isso também, porque você ativa também sensações e energias chákricas descompensadas, tá? E muito cuidado para selecionar também os ambientes que nós frequentamos. É claro que hoje, se você vai numa festa, por exemplo, vou pegar o exemplo do carnaval, tá? O carnaval é um momento em que acontece muita libertinagem, né? Então tem muita pegação e todo mundo fica com todo mundo, e aí um momento, né, do ano em que ocorre muito essa questão aí da troca de parceiros sexuais. Então, muito cuidado, porque quando a gente vai para esse tipo de ambiente, e gente, estou citando só um exemplo, tá? Você fica também sujeito à absorção desse tipo de energia e dessa sintonia. Não quer dizer que você não possa ir, tá certo? Não quer dizer isso. Mas se você tiver que ir, pelo menos se proteja, né? Se proteja antes, fazendo uma vibração, fazendo uma oração para entrar nesse ambiente. Muita gente às vezes gosta de ir e não tem nenhuma atitude errada, vai lá para se divertir. Porém, é um dos milhares de ambientes propícios, e só um exemplo que eu estou dando aqui, tá? De um lugar em que existe, então, uma certa influência para esse tipo de energia acontecer. Tá bom? Isso pode acontecer em qualquer outro tipo de local também, tá? Mas só para a gente tomar cuidado, então, também com os ambientes que a gente frequenta, porque não somos perfeitos e podemos absorver então essas energias, tá? Então essas são as dicas aí para que a gente possa transmutar essa energia também para o amor, e fique então essa primeira parte aí do capítulo dando essa grande lição para todos nós, ok? Bom, então André Luiz entende, né, a restrição ali da Narcisa, né, para ele não entrar ali naquele local. Ele respeita, né, a Narcisa, e ele segue. Então, ele narra que quando deu umas 9 horas da noite, mais ou menos, eles encontram com o Justino, que era um operário ali do corpo de sentinelas das câmaras de retificação. E o Justino, ele tá um pouco aflito, porque ele fala que ele achou uma senhora ali nos portões pedindo socorro, e ele não pode abrir esses portões, ele não tem essa permissão. E aí a Narcisa, então, vai até lá, e aí André Luiz, então, narra, né? Aqui que eu vou ler para vocês. Eles vão até lá, André Luiz está junto com a Narcisa, e ele fala assim, o André: deparou-se-nos, então,
a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado do portão. Nada vi, então André Luiz falando, eu nada vi senão o vulto daquela infeliz, que estava coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chagas vivas. Mas a Narcisa, olha a observação importante que o André faz, parecia divisar outros detalhes, quer dizer, parecia que a Narcisa estava vendo outras coisas naquela mulher que o André Luiz não estava vendo. Então ele fala assim, ó, mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que ela estampou na sua fisionomia, que normalmente, ordinariamente, era uma fisionomia calma. Então, esse é um ponto interessante também para a gente estudar. Lembra que também já foi falado para vocês que lá no mundo espiritual, tudo fica plasmado no nosso perispírito? Aqui, enquanto encarnado, eu posso enganar alguém, eu posso ser um lobinho numa pele de cordeiro, mas quando eu chego no mundo espiritual, tudo fica estampado, tudo fica escancarado no meu perispírito. Como o André Luiz, ele ainda não tinha a educação espiritual suficiente para enxergar isso, porque lembrando que ele ainda é um espírito materializado, ele ainda vive numa colônia extremamente materializada, então ele está começando a se desenvolver. Então ele não tinha educação suficiente para ver algumas coisas ainda, mas a Narcisa já. Então ele vê aquela mulher, né, idosa, coitadinha, cheia de chagas, cheia de feridas, né, e ele se compadece na hora. Mas quando ele olha para Narcisa, ele vê que a Narcisa tá vendo mais coisa, porque a Narcisa fica assombrada. E o que a Narcisa estava vendo então? A Narcisa enxerga vários pontos pretos naquela mulher, tá? E aí a Narcisa conversa com a senhora, a Narcisa se compadece também, mas ela também não pode abrir o portão. Então o que ela faz? Ela vai recorrer ao irmão Paulo, que era o vigilante, chefe em serviço ali da Câmara, né, de retificação. E quando o vigilante chefe chega, então, ele diz para Narcisa, para o André e para aquele operário que estava lá com eles, que ele não pode fazer nada pela senhora, ele não pode abrir aqueles portões, né? Que essa senhora não tem a menor condição de entrar na colônia. E a Narcisa e o André ficam indignados com isso, porque eles vão falar assim, gente, a mulher tá aqui pedindo por socorro, tá toda estrupiada, doente, né? E a gente não vai fazer nada para ajudar. E aí o irmão Paulo vai explicar o seguinte para eles. Ele vira para Narcisa e fala assim, Narcisa, conta para mim, por gentileza, quantos pontos pretos você está enxergando nessa mulher. E aí a Narcisa conta e vê que haviam 58 pontos pretos ao redor. E aí o irmão Paulo vai explicar que esses 58 pontos pretos representavam 58 crianças que foram assassinadas por essa senhora ao nascer. Então essa senhora era uma profissional ali de ginecologia e ela assassinava essas crianças a pedido, né, das mulheres ali que não queriam de repente ter esses filhos por quaisquer motivos que sejam, né, que não coube aqui essa explicação no capítulo, mas assim que esses bebês nasciam, ou ela matava a golpes os bebês, ou ela matava asfixiada, tá? Então o irmão Paulo, ele fala que essa senhora, ela se encontrava num nível de dívidas e de, né, enfim, pior até do que assassinos e suicidas. Por quê? Porque ela matava incapazes, né? Ela matava bebezinhos recém-nascidos. Mas isso ainda não era o pior. O pior de tudo, porque a misericórdia divina vai abranger a todos. Então, a partir do momento que essa senhora
reconhecesse que o que ela fez foi muito errado, certamente ela seria acolhida. Mas o problema é que essa senhora sequer tinha remorso do que ela tinha feito. Então, ela se travestia de uma senhora idosa, coitadinha, que estava doente e que queria ajuda. E quando o irmão Paulo diz para ela, então, o que ela fez, a confronta falando, né, sobre o que ela fez, ela simplesmente vai se transformar. E ela vai, então, blasfemar, xinga o irmão Paulo, de Satã, de diabo, diz que sempre foi boa, diz que sempre fez caridade e que ela merecia o reino dos céus, que ela só estava buscando isso. Então, veja bem, nós sempre estudamos que todos nós vamos ter uma chance de recomeçar. Mas, para que a gente tenha essa chance, é necessário que nós tenhamos, primeiramente, o arrependimento sincero e o reconhecimento das ações ruins que cada um de nós praticou. Enquanto isso não acontecer, enquanto a nossa intenção sincera de se corrigir não for confirmada, os espíritos bons nada podem fazer por nós. Então, o irmão Paulo explica que essa senhora é um dos maiores vampiros que existiam ali, porque ela não se arrepende e, mais ainda, ela faz todas as tentativas e todas as artimanhas para enganar os outros espíritos que estão ali, sem saber que aquelas pessoas que já têm educação suficiente para enxergar o que de fato ela realmente estão enxergando. Então não tem como ela esconder esses fatos. Talvez ela conseguisse esconder esses fatos de um espírito como André Luiz, que ainda nesse período não estava educado o suficiente para enxergar. Talvez ela conseguisse esconder esses fatos de um espírito como a Narcisa, que apesar de já enxergar os pontos pretos, que nem o André e o outro irmão ali que estava com eles, o operário, enxergava, mas ela também não conseguia ainda, não tinha ainda a educação suficiente para enxergar a verdadeira intenção desse espírito. Então, qual que era a intenção desse vampiro? A intenção era sair de onde ela estava, inventando histórias, como provavelmente ela deve ter feito a vida toda enquanto encarnada, e pular etapas. Então, deixa eu ir para o reino dos céus, porque eu tô falando que eu sou uma alma boa, que eu sou uma coitada, que eu sou caridosa. E eu juro por Deus, né? Quantos vampiros será que a gente não conhece aqui no mundo encarnado que juram por Deus que não fizeram alguma coisa, né? Que blasfemam nesse sentido para mostrar essa persona, essa personalidade do ego que eu quero mostrar. Então eu quero que você me veja assim, eu sou assim, eu tô te falando. Mas aqui na Terra dá para enganar. Lá no mundo espiritual não dá, certo? Então, a Narcisa e o André, não tendo ainda essa educação, também ainda não podiam abrir o portão, justamente porque não tinham essa educação. O irmão Paulo, que já era um vigilante-chefe, já era educado o suficiente. Então ele sabia que se ele abrisse o portão e deixasse essa mulher entrar na colônia, o que ela ia fazer? Ela ia perturbar todo mundo que estava ali. Porque a intenção dela não era se arrepender e se reeducar. A intenção dela era se fazer de coitadinha e pular etapas, tá? E lá no mundo espiritual isso não é permitido. Como ele já tinha a educação suficiente para ver, ele podia decidir se ele abria ou não este portão. E aí o que ele fala então para finalizar a lição? Ele diz o seguinte para Narcisa, para o André e para o operário que estava lá. Ele fala assim, e fala para a mulher também, óbvio, né? Assim que ela se arrepender sinceramente, nós podemos voltar aqui.
e aí nós vamos poder fazer por ela, tá? Então, pessoal, eu acho que fica a lição, né, desse capítulo, 2 lições, assim, muito importantes nessas entrelinhas, né? Primeiro, vamos tomar cuidado com os nossos desvarios do sexo. Segundo, não sejamos vampiros. Não vamos tentar ser aquilo que nós não somos. Porque para manter a aparência na sociedade, para manter a aparência no centro espírita ou em qualquer lugar que a gente está, a gente molda uma figura de quem a gente é. Porém, será que nós somos isso mesmo? Seja sincero. E claro que ser sincero não significa ser grosseiro, mal educado, né? Não significa poder ofender as pessoas, mas significa o quê? Olha para dentro de você, é o autoconhecimento, né? Analisa com carinho e sem julgamento as intenções que a gente realmente tem, porque às vezes você fala assim: olha, eu fiz aquilo, mas eu não queria machucar ninguém. Será que a gente não queria mesmo? Às vezes a gente queria sim, pelo menos um pouquinho, né? Então, nós somos imperfeitos, mas admita, né, a intenção para que a gente possa se corrigir realmente. Enquanto a gente não admitir que a gente errou, a gente não se arrepende daquele erro, tá? E aí, então, que nós sejamos, então, menos vampiros e mais sinceros. Que nós tentemos ser, nesta vida, o mais transparente possível. Porque aqui a gente engana, mas lá nós não vamos enganar ninguém. Tá certo, pessoal? Então, fica mais essa lição, de mais essa aula, né? Para a gente aprender e para a gente ir tentando, porque não é fácil, né? Todos nós temos o nosso lado perverso e todos nós temos que conquistar a nossa reforma íntima somente através do autoconhecimento. Então, disse o sábio, né? Sabedoria é conhecer-se. Que nós possamos, então, cada vez mais nos conhecer para que a gente possa, então, passar pela transição não só do mundo de regeneração, mas pela transição para o mundo espiritual da forma mais harmônica possível. Tudo bem? Desejo a todos, então, uma ótima semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço a todos.